Então, irmãos, vamos continuar aqui o estudo de 1 Coríntios, como a gente já estava fazendo. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Vou fazer aqui a leitura de alguns versículos para a gente refletir sobre eles, tá? Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele continua a epístola dele e ele começa esse trecho aqui falando: olha, eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Primeiro, eu queria frisar essa palavra sempre. Essa palavra sempre aí, ela nos lembra de um outro versículo, né? Ela é como se fosse uma concretização de um outro texto bíblico. Alguém pode ler para a gente 1 Tessalonicenses 5,17? Primeira Tessalonicenses 5,17. Primeira... Você leu 1 Tessalonicenses 5,17? Eu anotei errado? Não, ore continuamente. Isso, orai sem cessar. Agora sim. Orai sem cessar. Perfeito. Orem continuamente. Aqui, esse sempre aqui, ele nos remete justamente a essa ideia. Olha, orai sem cessar. Olha aqui no imperativo, ó. Aloísio, orai sem cessar. Qualquer lugar que você tiver, ore. Qualquer situação que você tiver para entregar a Deus, ore. Lembre-se dos enfermos, lembre-se daqueles que passam necessidade, lembre-se da igreja. Aqui ele está, inclusive, orando, olha, dando graças a Deus, agradecendo a Deus pela igreja de Corinto. Porque Deus deu graça a eles em Cristo Jesus. Primeira coisa aqui, né, que a gente vai refletir nesse orar sem cessar, nesse agradecimento pela vida desses cristãos aqui, eu queria pensar com os irmãos quais tipos de oração nós podemos fazer. Quais tipos de oração nós podemos fazer aqui? Que tipo de coisa que a gente pode pedir ou falar numa oração? Vou primeiro exemplificar aqui, ó. Dou graças a Deus, eu agradeço a Deus. A primeira coisa que a gente pode fazer em oração é agradecimento, não é? Agradecer a Deus. Isso aqui é importante porque se a gente lembra desses passos, a gente também pode trabalhar a nossa oração com essas características aqui. Então, uma é agradecimento. O que mais que a gente faz na oração? O que a gente fala com Deus? Exaltação e glorificação do nome dEle. Olha só, então eu agradeço numa oração, eu também reconheço quem Deus é, então faço louvor a Ele. O que mais que a gente faz na oração, irmãos? Intercessão, então eu faço súplicas também, não faço? A gente não fez súplicas agora há pouco? Nós fizemos uma oração agora há pouco muito repleta de súplicas, de pedidos de oração, que a gente faz para o nosso Pai Celeste. Então, olha só, agradecimento, louvor, súplicas, tem mais uma coisa
que é interessante também para a gente fazer. O que os irmãos conseguem me dizer? Os irmãos pensam em mais alguma coisa que a gente fala na oração? Gratidão, que é o agradecimento. Tá no nosso primeiro caso. Mas tem uma coisa muito importante, hein? Que a gente precisa disso para entrar na família de Deus. Confissão de pecados, perdão dos pecados, confissão. Então, olha esses 4 passos. Em nome de Jesus a gente fala no fim, né? Para encerrar, para mostrar que nós estamos orando em nome dele, porque é através dele que nós temos acesso ao Pai, né? Mas olha esses 4 passos, que interessante. Quando nós formos orar, reservar um tempo para oração, a gente pode reservar, olha, esses 4 passos aqui. Agradecimento, louvor e exaltação de quem ele é, pedido de perdão dos pecados, reconhecer que eu sou um pecador, meu Deus, me perdoa por isso, me ajuda a superar isso, aquilo, e a súplica, que está relacionada também. Essas 4 coisas compõem a nossa oração, né? E é importante nós exercitarmos a oração, olha que importante, exercitar, né? Vocês lembram que a gente viu um tempo atrás, né, de exercitar a nossa santidade, etc. Nós precisamos exercitar a nossa vida cristã, né? Então, vamos exercitar a oração com esses 4 passos, tá? Vocês podem repetir comigo, para a gente lembrar? Primeiro lugar, agradecimento. Segundo lugar, perdão dos pecados. Terceiro lugar, louvor e adoração ao nosso Deus, exaltação de quem Ele é. E por último, súplica. Porque não é verdade que a gente tem o costume de orar só para suplicar? É interessante, né? Às vezes a gente só lembra da oração na hora que tem que pedir algo. A gente às vezes não lembra tanto da oração na hora de... Nossa, eu tenho que pedir perdão para reconhecer quem eu sou. Eu preciso exaltar o nome de quem Ele é. Eu preciso agradecer pelo que Ele já fez. Mas às vezes a gente... Não, eu vou orar para pedir. Vou orar para pedir. Claro, a gente pode pedir. Do mesmo jeito que nossos filhos ficam toda hora, pai. Faz isso, pai. Daqui a pouco vai ser, vô. Faz isso. Mas a gente também, além de fazer súplicas ao nosso Deus, a gente também precisa passar por esses outros 3 estágios da oração, né? Então, inclusive esses outros estágios da oração mostram muito a nossa gratidão, né? A nossa postura para com Deus. Muitas vezes, uma pessoa que só procura Deus para satisfazer os seus interesses e não porque de fato reconheceu o pecador que é, muitas vezes essa pessoa que ela pode simplesmente, eu estou usando Deus é minha marionete, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, Não, vamos ter esse sentimento no nosso coração de que, olha, eu sou um horrível pecador, meu Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz. Tem misericórdia da minha vida. Exalta Ele por quem Ele é, porque Ele é todo poderoso, Ele é misericordioso, Ele me salvou em Cristo. Agradece a Ele pelo que Ele já fez. Isso é importante, às vezes é interessante, né, nós anotarmos, não é? As coisas, porque é tão fácil a gente esquecer quantas orações Deus já atendeu. Só que a gente está sempre pensando na próxima, não está? Estou pensando na próxima, poxa, mas Ele já atendeu tantas. Às vezes é bom você manter num caderninho os pedidos de oração, até para lembrar, de repente, em determinado dia você vai pegar, vou orar, olha tanta coisa que Deus fez, agradece pelo que Deus fez, não importa quando Ele fez, mas Ele já fez, Ele já atendeu. E para a gente mostrar essa gratidão. E é claro, também podemos fazer súplicas, porque Ele nos ensina que nós podemos fazer súplicas, porque Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, né? Que pai que a criança pede pão e vai dar pedra? Não vai acontecer isso, não é assim. Mas a gente também precisa ter essa maturidade de orar sem cessar. Assim como Paulo está falando aqui, olha, eu sempre faço isso. E orar sem cessar com esses 4 passos aqui da oração. Tá ok? Então vamos lá. Paulo falou aqui no versículo 4, né, que eu sempre agradeço a Deus por vocês, por causa da graça que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Aqui é interessante, né? Porque
primeiro, a gente já viu durante esses estudos que essa era uma igreja aqui que tinha alguns problemas bem sérios. Inclusive, lá no capítulo 3, a gente viu que ele chega a chamar eles de cristãos carnais. Mas ainda assim, ele agradece a Deus por eles. Porque, olha só, a vida desse pecador que foi salvo é muito preciosa. Claro que esse pecador que foi salvo, ele precisa de maturidade, ele precisa ser edificado, ele precisa abandonar os pecados dele. Mas como é importante a salvação que teve na vida dessas pessoas. Essas pessoas não vão mais para o inferno. Essas pessoas não vão mais passar a eternidade sofrendo. Elas vão passar a eternidade com Deus. E ele agradece aqui, dá graças a Deus, por causa da graça que foi concedida. O que é graça, irmãos, que a gente estudou? Favor imerecido. Então, olha só, está agradecendo a Deus, porque Deus deu um favor imerecido a eles, em Cristo Jesus. Então, não é assim, eu estou agradecendo, porque como aquele homem é bom, hein? Nossa, como aquela mulher serve, como é que ela é top. Claro, a gente pode agradecer por isso, mas entenda que assim, olha, ele está agradecendo aqui, olha, porque Deus deu um favor imerecido a eles. Deus plantou essa igreja. Vamos agradecer a Deus, porque Deus está plantando uma igreja em Morro Agudo. Vamos agradecer a Deus pelas vidas que foram salvas lá, por aqueles que foram batizados na semana passada. Porque Deus graciosamente, ou seja, de forma imerecida, concedeu favor a essas pessoas e firmou essas pessoas na graça, na palavra de Deus. Deus transformou essas vidas não pelo mérito dessas pessoas, assim como não foi pelo nosso mérito, mas por quem Ele é e pelo amor que Ele tem por nós. E a gente continua aqui no versículo 5. Alguém pode ler o versículo 5, por favor? Obrigado, pastor. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque é uma conjunção explicativa. Ele está explicando um pouco do versículo anterior também. A gente já viu que graça é um favor imerecido. Eu agradeço pela graça, pelo favor imerecido que concedeu a essas pessoas passaram a pertencer à família de Deus. E também, olha só, porque em tudo, Deus, eu te agradeço, porque em tudo essa igreja foi enriquecida em Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Deus graciosamente concedeu a essa igreja aqui palavra e conhecimento. John MacArthur, quando ele explica esse texto, ele menciona, né, que em particular as duas bênçãos mencionadas aqui estão relacionadas à apresentação da palavra de Deus. Olha só, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, essas bênçãos estão relacionadas à apresentação da palavra de Deus. Essa expressão aqui, em toda a palavra, ela diz respeito a falar em nome de Deus, né? Os cristãos, eles são capazes de falar quando Deus quer que o façam, porque Deus capacita os cristãos a falarem em nome dele. Eu não estou aqui falando porque eu tenho capacidade por mim próprio, não. Deus abençoa para que a palavra seja dita. Deus abençoa para que nós obtenhamos conhecimento da palavra dele e sejamos edificados. É a graça dele sobre as nossas vidas. E tem algumas coisas que a gente pode fazer, porque em primeiro lugar, sim, Deus age no sobrenatural. Sim, Deus faz coisas que a gente não consegue explicar. Sim, Ele transforma a sua vida, Ele te faz uma nova criatura, você nasce de novo, Ele te dá uma capacidade que você não tinha antes, os dons. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, o mesmo Deus que andou no barco, ou que andou sobre as águas, também andou no barco, não andou? Então, o mesmo Deus que faz o extraordinário, também age no ordinário. O ordinário é o comum, tá? Às vezes a gente fala ordinário como se fosse na língua portuguesa, no linguajar popular, como se fosse algo pueril, mas não é. O ordinário é algo comum. O extraordinário é algo incomum. Então, nós precisamos ter consciência também de que Deus também trabalha nas nossas vidas com o comum, com o natural. Pastor, o senhor fez um processo seletivo para ser professor, não fez?
O que o senhor precisou fazer? O senhor dormiu, o senhor falou assim, eu não vou estudar nada. Eu vou dormir e Deus extraordinariamente vai colocar no meu cérebro todo o conhecimento que eu preciso para poder fazer a prova. E no dia que chegar lá, eu vou passar. Foi isso que o senhor fez? O que o senhor fez então? O senhor se dedicou, não se dedicou? O senhor ralou? O senhor, nossa, eu posso dormir ou posso estudar agora? Não, mas agora eu vou estudar. O senhor fez o quê? O senhor fez o comum, o ordinário, o caminho natural. Deus pode simplesmente o senhor dormir e Ele plantar no coração? Lógico que pode. Mas o comum, o ordinário, o que a gente lê em Provérbios, como Provérbios é rico para a gente, né? Porque ele ensina como nós devemos viver. É o quê? Rala. Rala. Porque se você ralar, você vai ser perito numa obra e você vai ser colocado num posto importante. Você vai ser abençoado com isso. Aí o senhor ralou, o senhor passou na prova e hoje o senhor é professor universitário. Isso aqui serve em tudo na nossa vida. Em absolutamente tudo na nossa vida. Nós abdicamos de diversas coisas, nós treinamos, olha só, treinar, nós exercitamos a nossa vida. Então, da mesma forma que nós fazemos isso nas nossas situações cotidianas, nós sermos enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, também, essas situações aqui também acontecem por meio do trabalho ordinário, do treinamento comum e ordinário. Em especial em duas coisas. Uma é na oração. Você quer ser enriquecido em toda a palavra, em todo o conhecimento da palavra de Deus? Você quer? Passe tempo orando. Como nós nos privamos de sermos participantes da vontade de Deus, porque nós não reservamos tempo para oração, porque não tem tempo. Antigamente, talvez o pessoal não tinha televisão, não tinha internet, etc. Eles faziam muitas coisas, por exemplo, meditar, que a gente comentou na semana passada ou retrasada, né? Meditar, por exemplo. Eles pensavam, eles refletiam, eles passavam mais tempo em oração. Mas hoje, se a gente gasta 10 minutos com isso, a gente tem a sensação de, nossa, será que eu estou perdendo alguma coisa no WhatsApp? Será que eu estou perdendo alguma coisa no Instagram? Será que eu estou perdendo alguma coisa no X? Ou onde mais... X é o Twitter, né? Antigamente chamava Twitter, agora chama X. Mas será que eu estou perdendo? Porque a gente tem uma sensação de como se a gente estivesse perdendo tempo. Como se a gente tivesse parado sem fazer nada. E na verdade nós estamos fazendo muito. Deus nos está fazendo participantes da vontade dEle quando nós oramos. Deus nos está enriquecendo em toda a palavra, em todo o conhecimento da vontade dEle quando nós oramos. Vamos ler aqui. Alguém pode ler, por favor? Atos 4, 29. De 29 a 31. Atos 4, de 29 a 31. De 29 a 31, isso. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede a teus servos e anuncie toda a intrepidez a tua palavra, enquanto eles estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, veio o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e muitos deles anunciavam a palavra de Deus. Obrigado. Olha só. Como que essas pessoas aqui foram enriquecidas no conhecimento da palavra dele? Como é que foi? Olha, Senhor, para as ameaças deles e concede. Olha só, quando ele está falando assim, olha, Senhor, ele está o quê? Orando. Está fazendo uma oração aqui. Senhor, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Olha, enriquecidos na palavra de Deus. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E olha, 31, tendo eles orado. O que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus.
Então, olha, essas pessoas foram enriquecidas na palavra através da oração. Essas pessoas foram enriquecidas da palavra através da oração. Vamos ler também Efésios 6:19. Vamos abrir em Efésios 6:19. Almir, você lê para a gente? Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Obrigado. Olha só. Gente, o apóstolo Paulo está pedindo, gente, orem por mim. Orem por mim. Gente, se o apóstolo Paulo pediu para orarem por ele, imagina eu. Se ele precisava, imagina eu. Imagina você, irmão. Com toda a humildade ele fala, gente, orem por mim. Por quê? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então, irmãos, uma das formas ordinárias, comuns, naturais, pelas quais Deus nos enriquece na palavra dele, é pela oração. Nós precisamos passar tempo orando. E se está difícil para todos nós, o que a gente pode fazer? Planejar. Reserva o tempo. Olha, esse aqui é o tempo que eu vou orar. Quando chegar lá, você já sabe que é para isso. Então, isso aí também vai diminuir o seu sentimento de eu estou parado sem fazer nada. Mas além da oração, também tem uma outra coisa, que é o quê? Diligência no estudo da palavra de Deus. Você quer ser enriquecido na palavra? Você quer ser enriquecido no conhecimento da vontade de Deus? Seja diligente no estudo da palavra de Deus. Reserve tempo para que você estude e seja edificado, para que você cresça de fato. Então, ore e estude a palavra de Deus. Se você fizer isso, você vai ter mais capacidade para poder falar em nome de Deus, para poder transmitir o Evangelho para as pessoas, para poder edificar o seu próximo. Vamos ler aqui 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Quem encontrar pode ler. Esse versículo é bom, né? Interessante, né? Ó, procure apresentar-se como um obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Se a gente pensar numa espada, por exemplo, o que é manejar bem uma espada? É ser muito bom naquilo, não é? Aqui está falando assim, olha, pega a espada da palavra de Deus e maneje bem ela. Você precisa estudar a palavra de Deus para você manejar bem ela. Para quando alguém falar uma coisa, já vir na sua... alguém apresentou um tema, alguma coisa ali, já vem na sua mente um texto bíblico. E você tem o que falar sobre aquilo ali à luz da palavra de Deus. O que é diferente se sua mente só estiver passando ali nos rios das redes sociais, sua mente não vai ter um versículo bíblico, um texto, um aprendizado, um ensino verdadeiro para você passar. Muito dificilmente você vai ter. Mas se você maneja bem a palavra de Deus, quando alguém apresenta para você, você já, está aqui. E nas situações mais corriqueiras do dia a dia, mas mais corriqueiras possíveis. Imagina alguém que fala, por exemplo, que pegou uma herança antecipada e que deu problema. Aí você já lembra daquele texto bíblico que fala, olha, que antecipar a herança vai acabar mal. Olha só. E talvez essa pessoa vai ouvir, nossa, é verdade, olha só, se eu tivesse estudado a palavra de Deus, eu não teria feito isso. Me dei mal, mas eu já estava avisado. Estava ali. Então você vê que é uma situação corriqueira, uma situação do dia a dia. Ou que alguém maltratou o animal de estimação. Aí você já vai lembrar do texto que fala que, olha, que o justo preza pela vida do seu animal. O senhor ia falar? Não?
Então, por isso é importante nós manejarmos bem. Manejar isso aqui, olha. Que assunto que é? É esse aí? Está aqui, ó. Está aqui o versículo. Que assunto que é? Esse outro aí? Está aqui o versículo. Olha como é que a palavra de Deus tem ensino para tudo. Olha como a palavra de Deus tem ensino para tudo. Está aqui. Não importa o assunto que você me dê, eu tenho algo para te fornecer, porque eu manejo bem a palavra da verdade. Mas isso, eu manejar bem a palavra da verdade, imagina que eu pegando a Bíblia do pastor aqui, ó, procurando para lá e para cá. Está aqui, está aqui. Eu preciso do quê? Eu preciso de diligência no estudo, não preciso? Porque senão eu não vou conseguir. Imagina eu pegar, quantas páginas tem aqui, pastor? Aqui o senhor já está na? 271, com letrinha minúscula, hein? Essa daí é pequena, essa aí quem tem catarata não pode usar, né? Essa aí não dá. Como é que eu vou manejar bem esse livro se eu não estudo ele? Sabe aquela sensação que hoje a gente não tem? Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, hoje a gente não tem essa sensação no celular, no tablet, etc. Mas antigamente, né, quem ainda estuda muito no texto ali, né, no livro, tem aquela sensação de que, nossa, eu já vi isso aí, inclusive estava na parte superior direita da página. Sabe aquela sensação? Isso é a sensação do quê? De eu estou manejando aquele documento ali bem. Que eu lembro até o canto onde estava da página, gente. Se a gente tem muito quando a gente está falando do livro, mas que a gente tem pouco quando a gente está falando disso aqui. Porque o nosso cérebro guarda onde estava, né? E hoje a gente decora, nós precisamos decorar versículos, reservar tempo para decorar versículos, para poder estar pronto para quê? Alguém lê 1 de Pedro 3,15? 3,15, 1 de Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em Cristo. Obrigado, olha só. Então, porque eu preciso estar sempre preparado para entregar para os outros a razão da esperança que há em mim. E para isso eu preciso me preparar com o ordinário, com o comum. Eu não posso ficar esperando que eu vou dormir e o dia que eu chegar lá, necessariamente Deus vai colocar... Eu nunca me preparei, nunca faço nada, eu só como e durmo. E aí o dia que chegar lá, não. Aí Deus dá um jeito, Deus capacita. É lógico que Deus capacita, mas enquanto Ele capacita, Ele prepara você no dia a dia. Ele te prepara no dia a dia. Tem um versículo bem interessante que eu acho, Salmo 144, versículo 1, diz assim, olha, Salmo 144, versículo 1, eu gosto muito desse texto. Ele fala assim, olha, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele está falando, olha, bendito seja o Senhor, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então vocês pensam aqui num guerreiro que... Você acha que adianta o guerreiro chegar assim, ó, vou para a guerra. Nunca treinei nada, nunca manejei uma espada, nunca peguei num arco. Mas vamos lá, que é isso aí mesmo. Não vou treinar nada não, eu só vou lá de peito aberto. O que vai acontecer? Mas olha só, ele está falando aqui, ó, Deus, o Senhor treinou minhas mãos para a batalha. Então, olha, eu fiquei treinando com a espada, treinando, o Senhor foi me aperfeiçoando, né, no manejo da espada. Eu fiquei ali, olha, no tiro ao alvo, o Senhor treinando meus dedos para o dia da batalha. E eu, no alvo, até eu ficar bom nisso. Então, bendito seja o Senhor que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra, né? Os meus dedos, dedo pensa no arco. As minhas mãos, pensa nas outras armas. O que Deus fez aqui? Ele treinou essas pessoas. Da mesma forma que, se nós queremos entregar a palavra de Deus, nós precisamos treinar através da oração, que passa pelos 4 estágios que a gente mencionou, né? Os 4 pontos, que é
Vamos lá, vocês que vão falar para mim. Quais são? Agradecimento. Perdão. Súplica. E louvor. Obrigado. Isso aí, gente. Ó, vocês estão bem, hein? Passa por isso tudo. E também o quê? Por eu manejar bem a palavra da verdade. Da mesma forma que eu manejo bem um arco e flecha. Da mesma forma que eu manejo bem uma espada. Da mesma forma que eu acerto o alvo com excelência. Então, pensem que Deus treina a nossa vida para que nós atinjamos os objetivos. Sim, Ele faz o extraordinário. Mas é no ordinário que a gente mostra dedicação a Ele, serviço a Ele também, no ordinário ali, olha, no dia a dia, quando o resultado não está aparecendo. E a gente continua aqui, além de Ele me enriquecer em toda a palavra, Ele também me enriquece em todo o conhecimento. Então Ele concede aos cristãos todo o entendimento necessário, a fim de que os cristãos falem em nome dEle de maneira efetiva. Vamos abrir aqui, olha, Colossenses 1, de 9 a 10. Colossenses 1, de 9 a 10. Diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Mais uma vez, orar sem cessar. E de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só, crescer no conhecimento de Deus. Ele está orando aqui para que essas pessoas transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você quer ter comunhão com Ele? Você precisa transbordar do pleno conhecimento da vontade dEle. Você precisa se dedicar à oração, se dedicar ao estudo da palavra de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Porque não adianta, do mesmo jeito que quem foi prestar a prova, não adianta ficar achando que vai dormir e Deus miraculosamente vai fazer você acordar com um conhecimento que você nunca viu na vida. Da mesma forma, com a palavra de Deus, não adianta a gente ficar esperando isso. Deus pode, lógico que Ele pode tudo. Mas é o natural? Não. E aliás, é o caminho mais adequado, mais justo perante Deus, eu exercitar minha preguiça de não fazer nada e querer que Ele me conceda? Eu estou sendo um bom servo se eu estou fazendo isso? Não estou. Então a gente precisa se dedicar para a gente poder transbordar do conhecimento da vontade de Deus, para que a gente possa viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo está aqui exaltando, glorificando a Deus, né? E pedindo para que Ele cuide dessas pessoas, porque essas pessoas foram enriquecidas, tanto na palavra quanto no conhecimento de Deus. Alguém pode ler o versículo 6, 1 Coríntios 1, 6? Obrigado. Esse texto aí, tá? Ele é mais direto do que essa tradução trouxe, né? Inclusive, se você pegar a imensa maioria aqui, que eu trouxe várias traduções aqui, tanto em inglês quanto em português, a minha tradução é Nova Almeida Atualizada, não sei qual que é a do irmão, né? Deve ser Almeida, talvez, no papel, né, irmão? Mas esse texto aqui, na verdade, embora as nossas traduções tragam uma ideia de continuidade, né, tem sido confirmado, assim. Esse texto aqui, ele traz um aoristo, né, e no indicativo ali, indicativo de uma certeza
de algo que aconteceu no passado, num momento, certo? Então, olha, o testemunho, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Ele foi confirmado. Há uma certeza disso. Por exemplo, na Almeida século 21 fala, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. A Almeida Revista e Corrigida fala, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. A NVI fala, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, então ele já foi confirmado. Tem algumas traduções aqui em inglês também, olha, was confirmed in you, foi confirmado em você. Was confirmed among you, então foi confirmado entre vocês. Então, John MacArthur ele ensina que essa é uma referência ao momento da salvação, quando o evangelho foi ouvido, crido e estabelecido no coração. Nesse momento, aquela capacitação do versículo 4 acontece, porque a pessoa tornou-se beneficiária da graça de Deus. Então, aqui ele está falando assim, olha, eu dou graças a Deus, porque Deus enriqueceu vocês no pleno conhecimento dele, né? Ele enriqueceu vocês no conhecimento da vontade dele, ele enriqueceu vocês no conhecimento da palavra dele. E ele concedeu graça a vocês. Naquele momento em que vocês se tornaram participantes da vontade de Deus, ele cuidou de vocês. E a continuação desse versículo 6, aqui no versículo 7, fala também do quê? De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, então Deus confirmou vocês, o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, de uma maneira que não falta para vocês nenhum dom, nenhum. Então, enquanto a palavra e o conhecimento são usadas muitas vezes aqui, olha, para salvação do perdido, claro, também é usado para a edificação da igreja, mas para salvação do perdido, aqui quando a gente vai falar dos dons, né, a gente pensa que dons Deus nos dá para nós servirmos na igreja. E olha, não falta nenhum dom para vocês, Deus supre tudo. Bom, a gente já estudou aqui, né, por muito tempo os dons, inclusive a irmã Nina fez um questionário para ajudar os irmãos a entenderem os seus dons. Agora eu queria falar para os irmãos, alguém gostaria de falar, olha, esse é meu dom, eu estou servindo a igreja dessa forma com ele? Gente, eu sei que vocês estão servindo, eu vejo, não precisa. E aí? Se ninguém quiser, eu que vou falar, hein? Vou falar o que eu estou vendo, então. Nossa, gente, ninguém. Pode ser. Oi? Pode ser serviço próximo. Não entendi. Pode ser serviço, é dom. E? Sim. Sim, justamente. Eu vejo os irmãos servindo. Então, quem aqui teve o dom de serviço? Levanta a mão, por favor, só para saber. A irmã tem o dom de serviço. A irmã tem o dom de serviço. A irmã tem o dom de serviço. As irmãs estão servindo na igreja, não estão? A irmã Nina ajudou num monte de coisa ontem, por exemplo, numa atividade para poder abençoar a vida de uma outra irmã, que no caso aqui era minha esposa. Mas abençoa por quê? Porque você sabe, olha, é minha irmã em Cristo. Eu quero abençoar. A irmã Juliana, por exemplo, se a gente tem as coisas arrumadas, agradeça a ela, viu, gente? Também a Deus, porque Deus colocou ela aqui. Porque Deus fez o quê? Fez isso aqui que Ele fez com os coríntios também, olha. Ele fez justamente isso aqui, olha, de maneira que não lhes falte nenhum dom. Então, aí Ele deu para a gente irmãos que servem e nos ajudam. Eu não sei como é que chama o seu dom aí, mas eu tenho certeza que tem a ver com aqueles questionários lá de mídias sociais, dessas coisas assim, né, mais artísticas, essas coisas. Porque se está na internet, a gravação, se está na internet, o podcast, etc., é porque o irmão está fazendo. O irmão está... Como é que chama o seu dom? É serviço também ou tem outro nome? Mais relacionado à comunicação interativa, né? E criativa, perdão. E aí, o que ele está fazendo? Ele está
exercitando o dom dele, servindo os irmãos, servindo a igreja. Então, se vocês forem na internet e pesquisarem lá no YouTube IBPV Orlândia, clicarem lá, vocês não... Ah, não, isso aqui, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente dorme e Deus coloca na nossa mente, é o que aconteceu aqui também, né? Ninguém mexeu nada e Deus abençoou para que tivesse no YouTube. Não é, não. Porque Deus fez o Ei ter esse dom e o Ei entender que ele precisava servir a igreja nessa parte. E aí está lá por causa disso. Então, olha como é que os dons edificam a igreja. O pastor Aloysio, por exemplo, o dom está relacionado ao ensino. Volta e meia, o pastor Aloysio está fazendo o quê? Está ensinando, não é, pastor? Ou ele prega de noite, ou ele prega de manhã, com as costas doendo, não é? Mas está lá. Por quê? Porque os dons são feitos para que nós possamos servir. Então, o dom não é entregue para nós para que a gente guarde ele, enterre ele, ou enterrar, deixar lá guardadinho, para quando o meu Senhor voltar, eu pego e entrego para ele de volta. Não é isso. Ele deu justamente para que nós venhamos a servir. Você ia falar alguma coisa? Levantou ou não? Ou foi o mosquitinho que o senhor falou antes? Tem um aqui também. Mas E aí? Alguém mais gostaria de falar o que dom que tem? Uma colocação assim, os dons, eles são muito especiais. Eu sou daquele tipo assim, eu tenho mais alguns dons, né? Mas se eu não faço, eu me sinto inútil. Daquilo que Deus me deu para fazer. E mesmo eu sei que vem aqueles momentos da gente, mas eu não posso falar, Deus, eu não vou fazer. Porque Ele deu para mim. Então, toda vez que eu não faço isso, desde os meus 12 anos, né, que eu trabalho, fui batizada, que eu faço esse serviço. Lá onde eu me converti, me batizei. E quando eu não faço, eu me sinto inútil. Né? Deus falando, puxa, eu te dei dons e você não está usando. Então, eu sempre me coloco, né, tenho as minhas falhas, mas me coloco à disposição, né, para estar fazendo aquilo para o Senhor. Para alegar o coração de Deus e para a honra e glória dele, não minha. Então, se eu não faço, eu me sinto inútil. Sim. Então, olha só, né? E justamente porque o dom é para nós servirmos e edificarmos a igreja. É para isso. Senão, imagina ele chegando, né? Inclusive esse versículo fala, né? De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina o nosso Senhor chegando e nós tendo guardado o nosso dom sem edificar a igreja dele. Então, esse sentimento aí de não me sentir inútil, de sentir que eu estou sendo produtivo no trabalho do Senhor, ele é importante, porque os dons são justamente para isso, para nós edificarmos a igreja de Cristo. Enquanto nós aguardamos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí ele vem, a gente está o quê? Aguardando que ele venha. E aí nós vamos ter aquela santificação, como é que ela chama, que a gente tinha estudado? Perfeita. Santificação perfeita. Em que nós seremos glorificados também, né? Nós vamos receber, inclusive, um corpo diferente, transformado, glorificado. E nós não vamos mais conviver com o pecado. Nós vamos ser completamente... Nossa natureza vai ser transformada. Mas até que esse dia chegue, que essa esperança nossa, ela se concretize, até que esse dia chegue, nós precisamos servir com os dons que Ele nos deu. Certo? Isso é importante. Tá? Isso é importante. E continua aqui, no versículo 8, falando o seguinte:
Alguém pode ler o versículo 8? De 1 Coríntios, Isso. o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Então, olha, você é salvo em Cristo de verdade, você vai ser confirmado até o fim, tá? Vai ser confirmado. Para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que vocês sejam, de fato, irrepreensíveis. É justamente aquela ideia lá daquela santificação perfeita que a gente tinha mencionado. Porque nós vamos ser entregues a Ele, estamos sendo preparados para sermos entregues a Ele como igreja santa, pura, né? Sem mácula nem ruga alguma. Então, e nós seremos confirmados. Sabe por quê? Por causa do que está no versículo 9. Está dizendo assim, olha, porque fiel é Deus. Ele é fiel. Você pode confiar na palavra dele. Se ele falou que nós vamos ser apresentados assim, que nós vamos ser transformados, que nós vamos viver não mais influenciados pelo pecado, isso vai acontecer porque Deus é fiel, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por causa da soberania, da promessa imutável, os cristãos eles são assegurados dessa graça e permanecerão salvos, certos da glória vindoura no aparecimento de Cristo. Então, essa ideia aí de imutabilidade de Deus é sempre muito importante, porque nossa mente é mutável e, inclusive, nós titubeamos muitas vezes. Às vezes a gente está mais firme, a nossa mente está mais firme, às vezes ela não está mais, às vezes a gente começa a se perguntar, a ter dúvida, mas quando a gente pensa, a gente tem essa consciência de que nosso Deus é imutável, aí nós podemos ficar mais tranquilos, podemos ficar muito mais tranquilos, porque é Ele que vai confirmar, não sou eu que vou confirmar, é Ele que vai confirmar. Que bom que não sou eu, que bom que não depende de mim, que bom que é um ser imutável e perfeito, que me ama, que vai confirmar-nos como filhos de Deus no futuro, né? Que vai nos transformar, que vai nos dar um corpo glorificado, que vai nos afastar do pecado. E aqui, né, John MacArthur também acrescenta aqui que pelo qual vocês foram chamados, né? Pelo qual vocês foram chamados à comunhão, essa ideia de ser chamado traz a ideia de confirmação, que você de fato crê. Não é simplesmente de eu preguei para alguém e a pessoa não creu. Não, aqui está falando diretamente para aquelas pessoas que creram. Você foi chamado, mas um chamado efetivo, um chamado que salvou. E vocês foram chamados o quê? A comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Vamos abrir aqui em 1 de João, capítulo 1, de 3 a 7. 1 de João, capítulo 1, de 3 a 7. 1 de João, capítulo 1, de 3 a 7, diz assim, ó. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, olha só. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Então, olha, se alguém prega o Evangelho ou ensina você, é para que você tenha comunhão com Ele. Por quê? Só que Ele continua, não é só comigo. Se você tiver comunhão comigo, você vai ter comunhão com aquele com quem eu também tenho comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, a partir do momento em que nós compartilhamos o Evangelho com alguém, nós temos comunhão com essa pessoa e nós fazemos com que essa pessoa também tenha comunhão com o nosso Deus. Então, nós precisamos buscar essa comunhão com Jesus e transmitir essa comunhão às pessoas.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós queremos ter comunhão com Ele, nosso procedimento precisa ser digno dEle, da vocação para a qual nós fomos chamados. Agora, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim eu vou ter comunhão uns com os outros, né? E, automaticamente, nós vamos ter comunhão com o nosso Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a palavra de Deus é fiel, né? Nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Nós somos chamados para vivermos essa vida diferente. Fomos chamados para a salvação, tá? Então, aqui hoje nós vimos que é importante orar sem cessar, assim como Paulo falou, eu estou sempre orando por vocês. Vimos 4 pontos para uma oração sadia. Nós vimos a respeito aqui de como Ele nos enriquece através da palavra e do conhecimento da vontade de Deus. Vimos que há mecanismos para que isso seja treinado na nossa vida, assim como um flecheiro treina para acertar o alvo, nós também temos que treinar para acertar a palavra de Deus, né, para poder estar pronto para manejar bem a palavra da verdade. E nós podemos ter confiança, termos confiança num Deus que é fiel, para confirmar aquilo que Ele já começou, certo?